Nós temos aqui o trabalhador da casa, né, o Carlos Prado, nosso colega aqui da casa, que vai nos falar sobre livre-arbítrio e presciência divina. Então, Carlos, que a espiritualidade amiga esteja contigo, te conduzindo neste trabalho que tu preparaste com carinho para todos nós. Então, que possamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tirei um texto da Revista Espírita de 1863. Um texto pequeno, mas que quando eu li, eu disse, eu tenho que passar para alguém, para ler, entender junto comigo. E como a Salete também já tinha feito convite, eu disse, eu vou levar para o nosso grupo de quarta-feira. O livre-arbítrio e a presciência divina. Thionville, 5 de janeiro de 1863. Há uma grande lei que domina todo o universo. A lei do progresso. É em virtude dessa lei que o homem, criatura essencialmente imperfeita, deve, como tudo quanto existe em nosso globo, percorrer todas as fases que o separam da perfeição. Então vocês vejam que numa primeira frase, o quanto já é nos dito, né? Nós temos uma grande lei que domina todo o universo. A lei do progresso. E nós nos perguntamos muitos ainda, o que nós viemos fazer nessa reencarnação? O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? E o que nós viemos fazer? Progredir. Esse é o nosso caminho. Mas muitos de nós acham que progredir como? Já é uma dúvida, né? Como que eu vou progredir? A gente tem o telefone de última geração, a gente tem o carro do ano, casa automatizada, tu vai chegando em casa já vai ligando pelo celular. Que progresso é esse que nós estamos procurando? O nosso progresso moral, né? Que o nosso intelectual explodiu, se foi e não para mais. Agora a nossa moral. Então vocês vejam quando foi escrito isso, 1863, e é tão atual, é de hoje. E muitos também de nós acham progredir moralmente para onde? Como? Eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, não sou ruim, não é o que todos nós pensamos assim. Qual o progresso que nós queremos? Aí eu fiz uma comparação para nós termos ideia que Kardec, o nosso missionário, nós chamamos de nosso codificador, ele teve a oportunidade para nos passar todas as informações que nós temos nos nossos livros. Ele teve a oportunidade de conversar com espíritos bem mais elevados do que nós. Espíritos que nós chamamos até superiores. Estão em outro orbe, em um outro planeta. Ele teve essa oportunidade. E os espíritos fazem dissertação, isso está na Revista Espírita de 1858. Os espíritos desse orbe fazem dissertação do planeta deles. Tanto eles fazem a dissertação, quanto Kardec pergunta para eles: por que vocês gostam tanto de falar sobre o planeta de vocês? E a resposta deles é simples: para vocês conhecerem o que espera vocês, o nosso progresso.
Pelo intelectual, a gente já sabe, agora o moral. Então ele descreve o planeta dele. E para fazer a comparação com o nosso, eu trouxe só 3 questões, porque tem, como eu disse, tem várias dissertações e questões que o Kardec aproveitou e perguntou bastante mesmo para esses espíritos desse planeta. Então o Kardec chegou até a numerar as questões. Aí lá numa delas, a 68, o Kardec pergunta para eles: lá os povos são governados por leis? A resposta desse espírito, desse planeta: sim. Aí Kardec, se eles têm leis, o Kardec perguntou: há leis penais? Perguntou para eles. A resposta desse espírito: não há mais crimes. Aqui já deu para nós entender um pouquinho do nosso progresso, né? O que nos espera. Vocês imaginem, eu vou lá no centro espírita, eu vou lá no mercado, casa aberta, janela aberta, não há mais crimes. Só um detalhezinho que eu estou dando para vocês dessa maravilha que nos espera. Mas como Kardec perguntou, se lá tem leis, ele disse que sim. E se há lei penais, ele disse que lá não há crimes. Que leis são essas, né? Aí Kardec vai adiante com as perguntas dele. Pergunta para ele: quem faz essas leis? A resposta do Espírito: Deus as faz. Aí está naquela hora de nós fecharmos o livro, a emoção bate com força, a gente não sabe se chora de alegria, sabendo que é isso que nos espera, ou se a gente cai na realidade aonde que nós estamos, né? Quanto que nós temos que progredir ainda, moralmente, né? Então é essa comparação, isso só da primeira frase desse texto, né? Que agora todos já sabem o que estão fazendo aqui, né? Progredindo. Continuando o texto. Sem dúvida, Deus sabe quanto tempo cada um levará para chegar ao fim. Mas, como todo progresso deve resultar de esforço tentado para o realizar, não haveria nenhum mérito se o homem não tivesse a liberdade de tomar este ou aquele caminho. Então, para nós progredirmos ou chegarmos a um planeta que não seja como aquele, mas um pouquinho melhor, de quem é o mérito? O mérito é nosso, depende só de nós, como nós estamos agindo ou como nós estamos pensando também. E quanto tempo cada um levará, Deus sabe, mas nós, depende das nossas atitudes. As nossas livres escolhas. Quantas escolhas nós temos? Quantos irmãos estão nos auxiliando nesse momento? Anjo da guarda, o guia espiritual, os trabalhadores da casa. Quantos auxílios nós temos? Isso só aqui que eu estou falando, né? E nessas nossas escolhas, eu também só grifei uma aqui que me veio na mente na hora, a livre escolha que nós temos da nossa alimentação. Quem é que escolhe que nós nos alimentamos? Cada um come o que quer, o que gosta, não é? Não é uma livre escolha? Mas aí me veio o livro do Nosso Lar, que todos já leram Nosso Lar, já viram um filme, né, do Nosso Lar. André Luiz chega lá, é chamado de suicida. E ele não aceita aquilo. Eu não sou suicida. Aí explicam para ele o porquê da péssima alimentação que ele tinha, ou vamos dizer, o péssimo regime alimentar que ele tinha. Então ele foi chamado de suicida pelaquela escolha dele.
naquela alimentação. E nós, hoje em dia, como que nós estamos? Estamos nos cuidando desse detalhe tão simples da nossa alimentação? E nós não podemos chegar lá agora e dizer: nós somos um suicida inconsciente. Porque a partir de hoje todos sabem da nossa responsabilidade, das nossas livres escolhas que Deus nos permitiu para nós termos os nossos méritos. Com efeito, o verdadeiro mérito não pode resultar senão de um trabalho operado pelo Espírito. Quem é esse Espírito que opera esse trabalho? Esse mérito? Somos nós. Eu sou um Espírito. Cada um de nós aqui é um Espírito. Nós estamos momentaneamente vestidos de uma matéria. Uma matéria de Carlos, uma matéria de Salete, uma matéria de Roberto. Momentaneamente. Então o mérito é nosso, é do nosso espírito. E não tratar o espírito como um outro elemento. Não. Eu sou o espírito. Nós somos esse espírito. Para vencer uma resistência, olha como os espíritos são bonzinhos quando eles mandam as mensagens para nós. Para vencer uma resistência mais ou menos considerável. Nós achamos mais ou menos essa resistência em relação à alimentação, vamos dizer assim. Quem precisa deixar o chocolate de lado. Vamos adiante, quem precisa deixar o doce de lado. É mais ou menos isso. É uma resistência mais ou menos, como eles colocam aqui para nós, considerável. Não, para muitos é até impraticável, né? Chocolate também. Aí vai no médico e o que eles nos diz? Tu é um pré-diabético. Aí nós vamos recorrer aos estudos, aos remédios e nos cuidar, não é? Então vocês vejam como é atualíssimo, não sei se pode se dizer assim o texto, né? Como cada um ignora o número de existências consagradas ao seu adiantamento moral, ninguém pode prejulgar nesta grande questão. E é aí, sobretudo, que brilha de maneira admirável a infinita bondade de nosso Pai Celeste, que, nada obstante, o livre-arbítrio nos conferiu. Semeou em nosso caminho postes indicadores que iluminam os desvios. Então começa falando como nosso Pai Celeste nos conferiu esse livre-arbítrio das nossas atitudes. Eu falei só alguns exemplos, mas cada um pode puxar na memória ou na mente o que mais está atrapalhando no momento, né? O que está mais incomodando, né? O nosso livre-arbítrio. O nosso Pai nos conferiu essa brilhante maneira de nós nos administrarmos. Vocês olhem só quanta beleza nisso. Vai lá, o que veio fazer aqui? Progredir. Vai lá, vai progredir, a escolha é tua. E não contente, o que diz aqui no final? Colocou postes indicadores para iluminar os nossos desvios, para nós não errarmos.
Quantas oportunidades nós temos. A nossa família espiritual, que está lá em cima, vibrando pelas nossas atitudes. Nosso anjo da guarda. Equipe espiritual que nós temos em todo o nosso órgão nos auxiliando. Postes iluminadores que alguém vai dizer, eu não vi ainda nenhum desses postes. O centro espírita a gente pode considerar um. Nós temos toda a ajuda necessária para nós passarmos essa reencarnação. Ou essa caminhada, né? E que nós falamos, né? Degrau a degrau, passo a passo, bem devagarinho, que nós vamos nos melhorando moralmente. Pois, de novo eles como são delicados, pois por um resquício de predominância de matéria, que muitos homens se obstinam em ficar surdos às advertências que lhes chegam de todos os lados, preferindo gastar em prazeres enganadores e efêmeros uma vida que lhes fora concedido para o progresso do seu espírito. Com resquícios de matéria. Nós somos materialistas ao máximo que a gente possa imaginar. E aqui ele fala em resquícios de matéria. Não, nós somos materialistas. Principalmente quando nos pegam pelo bolso, todos nós, nossos bens, nós somos materialistas. Mas como eles são sutil, quando eles mandam informações para nós, eles falam em resquícios de predominância da matéria. E como diz aqui, muitos homens se obstinam em ficar surdos às advertências. Nós, como se diz, às vezes a gente põe alguma ideia na cabeça, e quem que tira aquela ideia da nossa cabeça? Recebemos não, e muitos nos avisam, mas nós ficamos, como diz, surdos às advertências. Nós queremos conseguir aquele objetivo, e nós não pensamos se ele vai ser bom ou não. Nós só temos na cabeça que nós queremos aquele objetivo. E aí, nada obstante, o nosso Pai Celeste nos dá o livre-arbítrio para nós fazermos essas escolhas. Não se poderia afirmar, sem blasfêmia, que Deus tenha querido a infelicidade de suas criaturas, já que os infelizes espiam sempre, tanto numa vida anterior mal empregada, quanto por sua recusa em seguir o bom caminho, quando este lhe é claramente indicado. Muitos reclamam que Deus é esse, né? Por que aconteceu isso comigo? Como que Deus permitiu isso? Então o texto diz isso, né? Não se poderia afirmar sem blasfêmia que Deus tenha querido a nossa infelicidade. Muitos de nós não temos condições ainda de entender Deus, entender o caminho de Deus. Já os infelizes, como diz, espiam sempre, tanto numa vida anterior mal empregada, quanto por sua recusa em seguir o bom caminho. Então aqui, só para nós nos situarmos, esse sempre aqui, é que nós estamos colhendo agora
o que nós plantamos anteriormente. Pode ter sido ontem, alguns anos atrás, ou vidas passadas. Mas nós não entendemos isso. Temos dificuldade em aceitar esses erros. E como diz, esses infelizes espiam sempre porque estão hoje reclamando de Deus. Ele recusa seguir o bom caminho. O que eles vão colher novamente? As mesmas dificuldades, as mesmas provas, a mesma trilha eles vão estar passando novamente. Até quando nós nos esclarecermos do nosso progresso, de nós nos aceitarmos como nós somos e como nós temos que melhorar. Assim depende de cada um abreviar a prova que deve sofrer. Para isto, novamente, o que eles estão nos informando aqui. Para abreviar a prova que deve sofrer. Para isto, guias seguros, bastante numerosos, lhes são concedidos, para que seja inteiramente responsável por sua recusa de seguir os conselhos. Então, como eu falei, uma pleiade de espíritos bons nos auxiliando. Nosso anjo da guarda, guia espiritual, as pessoas que simpatizam com a gente, estão todas vibrando para nós nos melhorarmos. Então, como diz, cada um pode abreviar a sua prova. Depende exatamente das suas escolhas. E para isto, guias seguros bastante numerosos. Cada um pode imaginar quantos é esse bastante numerosos que estão nos auxiliando. E ainda, neste caso, existe um meio certo de abrandar a punição merecida. Olha só quantas benesses. Nós temos um meio de abrandar a nossa punição merecida, dando sinais de sincero arrependimento. E recorrendo à prece. Que jamais deixa de ser atendida. Agora tem uma vírgula aqui, aí pode complicar. Tão bonitinho, a prece é sempre atendida. Vírgula. Quando feita com fervor. Aí alguém pode trocar a palavra fervor por como quiser. O meu sentimento, o que eu sou, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, depende de cada um. Aceita aquele arrependimento, vai se preparar para repor o erro, recorre à prece, que sempre é atendida, mas tem essa vírgula aqui, né? Quando feita com fervor. O livre-arbítrio, pois, existe realmente no homem, mas com um guia. Você sabia que o livre-arbítrio tem um guia? A nossa consciência. Porque nós só vamos agir conforme está a nossa consciência. Então, o nosso livre-arbítrio tem um guia, a nossa consciência. Vós todos que tendes acesso ao grande foco da nova ciência,
Que nova ciência é essa que está falando? Vós todos. Essa nova ciência é o Espiritismo. É uma nova ciência, filosofia e religião. Então, vós todos que tendes acesso ao grande foco da nova ciência, não negligencieis de vos penetrar dos eloquentes verdades que vos revela e dos admiráveis princípios que são a sua consequência. O que o Espiritismo veio nos trazer? Essa nova ciência veio nos trazer eloquentes verdades. Muitos de nós ficamos até magoados às vezes com essas verdades, né? Não aceitamos. Para que ser tão radical assim essas verdades, né? E admiráveis princípios. Que princípios são esses que a gente pode colocar aqui? A nossa reforma íntima. Princípios admiráveis. É o nosso esforço em se melhorar. É o nosso esforço em se progredir. Segui-os fielmente. É aí, sobretudo, que refulge o vosso livre-arbítrio. Pensai, por um lado, nas consequências fatais que arrastareis para vós ao recusardes a seguir o bom caminho. Isso a gente sabe, né? Isso não precisamos nem ler, nem lembrar, né? As nossas consequências quando nós não seguimos o bom caminho. Bem como nas magníficas recompensas que vos aguardam, caso obedeçais às instruções dos Espíritos bons. Continuo nos chamando a atenção que nós continuamos rodeados de Espíritos bons. Depende da nossa sintonia, depende dos nossos pensamentos. Quando nós nos cercarmos desses Espíritos bons, magníficas recompensas acontecem. Nós sabemos agradecer essas recompensas, nós sabemos saber quando nós recebemos as recompensas. Às vezes a gente está sorrindo e nem sabe por quê. Eu estou feliz hoje, mas não se dá conta por quê. É aí que luzirá, por sua vez, a presciência divina. O que é a presciência divina? Depois de todo esse texto, futuro, presciência divina. O que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. Então, a nossa presciência divina. O que nós plantamos antes, nós colhemos agora. Os homens se esforçam inutilmente em buscar a verdade por todos os meios que julgam ter na ciência. Essa ciência é a ciência material. Que os homens querem o quê? Achar o elo perdido, andar com um talismã, que é aquilo ali que vai dar sorte. Então, essa verdade que lhe parece escapar caminha sempre ao seu lado, e os cegos não a percebem. Espíritos sábios de todos os países aos quais é dado levantar a ponta do véu, não negligencieis os meios que vos são oferecidos pela providência. E aí a gente pode perguntar, quem é essa providência? Deus. Deus nos estende a mão. Deus nos manda a providência. Então os meios que são oferecidos são pela previdência. Quem é essa previdência? Deus. Provocai nossas manifestações, eles estão dizendo. Aí nós vamos cutucar esses espíritos. Não, gente. Provocai nossas manifestações. Nós temos a prece. Fazemos a prece com fervor e eles nos dizem: todas serão atendidas.
Fazei que delas se aproveitem, sobretudo, vossos irmãos menos favorecidos que vós. Se nós nos julgamos melhores, se nós julgamos sabedores dessa nossa nova ciência, vamos auxiliar os nossos irmãos. Inculcai em todos os preceitos que vos chegam do mundo espiritual, e tereis bem merecido, porque havereis contribuído em larga escala para a realização dos desígnios da providência. Inculcai em todos os preceitos. Gente, vamos colocar na nossa cabeça, vamos pensar em todos esses preceitos, em todas essas informações que nós recebemos. Temos um livro ali só de perguntas e respostas, o livro dos Espíritos. Vamos, como diz aqui, inculcar todos esses preceitos. Essas revistas espíritas, também de Kardec, o que nos traz informações num texto tão pequeno, que a gente pode conversar aqui sobre cada frase, a gente pode conversar um tema. Então nós teremos contribuído em larga escala para a realização dos desígnios da providência. Voltando à providência, Deus. E a curiosidade, alguém quer saber quem que mandou a mensagem que Kardec nos trouxe? É um espírito que é de todos nós. O nome do espírito que ele assina, espírito familiar. Então, é o meu familiar, é o familiar da Salete, é o familiar de todos. Um espírito que veio nos trazer essas informações, que eu achei que cabe bem para o nosso dia a dia e para nossos estudos. Eu agradeço a atenção de todos, que nós tenhamos um bom final de tarde. Obrigado.